Na aula de hoje, nós vamos aprender como utilizar algumas dicas para a escrita eficiente de e-mails. Olá, eu sou a professora Cristiane Mota, do canal Vida Acadêmica, e agora eu quero te ajudar no processo da comunicação via e-mail. Bom, então nós vamos ver na aula de hoje como que nós podemos melhorar a escrita do e-mail. O e-mail, além de ser um gênero textual, é uma forma de comunicação dissertativa, sendo parte da comunicação à escrita. Ou seja, o e-mail vai envolver a escrita de textos. Essa é uma forma de comunicação dissertativa. O que seria uma comunicação dissertativa? Quando a gente procura pelo significado dessa palavra, nós encontramos a explicação de que dissertar é apresentar um assunto de maneira descritiva, de maneira sistemática, seja de modo escrito ou de modo oral. Especificamente na aula de hoje nós veremos a parte da escrita. Bom, algumas dicas para a escrita de e-mails. Para uma boa escrita, nós podemos seguir algumas regras, algumas orientações que facilitarão esse processo. Então, o primeiro ponto é nós sermos pontuais, objetivos e claros quando nós formos escrever uma mensagem. Ou seja, se ater ao que você está solicitando ou ao que você está agradecendo ou ao que você está perguntando. A objetividade também ajuda bastante nesse processo para que a pessoa possa ler e rapidamente compreender o que você deseja. E a clareza está associada à questão de você descrever exatamente o que precisa ou a ideia que você quer transmitir. É importante informar, então, qual é exatamente a sua necessidade e para que você possa, então, explicar de uma maneira mais organizada, quando você vai pedir vários itens, uma dica é você colocar uma lista, seja utilizando os marcadores com ponto ou utilizando marcadores numéricos. Então, se existem várias coisas a serem solicitadas, isso vai facilitar bastante o processo. E existem algumas informações que podem ser destacadas. Por exemplo, você quer destacar uma data, um prazo, um nome, um e-mail, um telefone. Então, e essa informação que você quer destacar, você pode colocar numa formatação diferente, por exemplo, em negrito, em itálico, sublinhado, ou até mesmo uma outra cor. Uma dica nessa questão da formatação seria assim, digamos que a pessoa no e-mail anterior lhe tenha perguntado várias coisas, e você vai responder essas perguntas. Então, você pode colocar as perguntas da pessoa no seu e-mail resposta, mas com cor diferente das suas respostas, né? Para destacar exatamente o que a pessoa perguntou e o que você está respondendo. Então, isso é uma forma de organizar e destacar as informações relevantes. Outra dica sobre escrita de e-mails é que é interessante nós limitarmos a um assunto por e-mail. Porque às vezes existem muitas coisas a serem tratadas e fica mais difícil para a pessoa responder esses e-mails, porque talvez ela tenha resposta para um assunto, para outro ela ainda dependa de uma outra pessoa para responder aquela questão, então o e-mail fica travado, porque pode ser que a pessoa queira ter uma resposta para todos e aí ela vai demorar mais a te responder o e-mail, ou pode ser também que ela só responda parte do seu e-mail, só te dê parte da resposta porque ela ainda não tem outra resposta. Por isso é melhor nós dividirmos os e-mails por assuntos e compensa então enviar mais que um e-mail se os assuntos são diferentes. Vai ficar bem mais fácil tanto para a pessoa que vai responder o e-mail quanto para você. E uma outra dica que eu passo é a questão de evitar abreviações. Se é um e-mail, provavelmente se trata de um contato profissional ou um contato acadêmico. Então é importante que nós escrevamos da melhor maneira possível e eu sugiro que evite abreviações para evitar mal-entendidos.
Por exemplo, existe a expressão PSC. Uma vez eu recebi um e-mail como resposta só tinha essa sigla. E eu fiquei pensando, nossa, o que será que isso quer dizer? Então eu fui fazer uma pesquisa e eu descobri que PSC, que significa para o seu conhecimento. Então, assim, eu tive que parar, pesquisar para descobrir o significado da sigla, então eu poder tomar uma atitude se eu responderia aquele e-mail ou não. Ou seja, isso tomou o meu tempo. Então, para que fique mais claro e mais fácil para a pessoa que vai receber o e-mail, eu sugiro que evite a utilização de abreviações. Bom, outro cuidado que é interessante nós termos com a confecção do e-mail é a escrita. Por exemplo, né, se eu digo sim, irei, sim, não irei, ou então não irei, ou não, vírgula, irei. Esse tipo de escrita pode confundir se as vírgulas e a pontuação estiver de forma equivocada. Então, procure observar a escrita relendo para ver se realmente compensa deixar da forma que foi colocada inicialmente, porque a gramática muda o sentido da informação. E aí nós não queremos que a pessoa interprete de forma errada, né? Sendo que nós poderíamos ter escrito de uma forma mais clara. Bom, uma outra coisa a ser observada é o cuidado com a repetição num e-mail. Porque um e-mail longo, um e-mail com muito texto, ele pode dispersar o leitor. Então, por isso é interessante a pontualidade, a objetividade que eu já comentei no início. É o que nós podemos reduzir, compactar, para que a informação fique mais objetiva, sem repetições, isso vai facilitar a leitura do receptor. E também observe a formatação. A pessoa que vai ler esse e-mail, ela tem dificuldade de leitura? Será que compensa colocar o tamanho do texto em tamanho maior? Ou essa fonte está muito pequena? Ou, por exemplo, nós copiamos um texto e colamos no e-mail. E aí esse texto colado ficou com formatação diferente do restante do e-mail. Também é prejudicial. Então, se você copiou e colou, ou existem alguns desses itens que eu comentei, é melhor você selecionar todo o texto, colocar em um tamanho padrão e um tipo de letra padrão também. Isso não aparece quando o receptor recebe, mas se você não fizer, vai aparecer e vai mostrar que houve falta de cuidado na formatação do texto do e-mail. Então é melhor formatar. Cuidado com a autocorreção. Isso acontece nos e-mails e também acontece nas mensagens de WhatsApp, que às vezes o computador sugere uma correção, mas essa autocorreção pode mudar o sentido da frase, o sentido do texto. Então, algumas vezes nós precisaremos adicionar essa palavra ao dicionário do computador. Então, é interessante nós tomarmos esse cuidado com a autocorreção. Às vezes nós estamos escrevendo um e-mail e nós não temos certeza sobre o que colocar como assunto. Então, uma dica para resolver esse problema seria nós escrevermos o e-mail e depois colocarmos o assunto, depois que temos uma ideia do todo. Mas nós precisamos lembrar de revisar todos os itens antes de enviar o e-mail. Por exemplo, quem são os destinatários, quais são os que eu quero colocar com cópia, quais os que precisam ser com cópia oculta, se o título do assunto foi colocado, se ele está adequado e também se você menciona que vai enviar anexos, é interessante também verificar se todos os anexos foram inseridos e se os anexos também são os corretos, porque pode acontecer de ocorrerem equívocos na hora de anexar pelo fato do nome do arquivo ser similar a outro. Então, aqui eu coloco uma sugestão de uma estrutura para a elaboração de um e-mail. É interessante nós iniciarmos com uma saudação, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai?
Aí vai ter o corpo do texto, que é o que você está solicitando, o que você está pedindo ou o que você está agradecendo. E aí, como eu comentei anteriormente, se for um e-mail grande, compensa dividir o e-mail em parágrafos para que as ideias sejam separadas ou as ações elas fiquem organizadas. E aí, tendo vários itens, nós podemos fazer como eu coloquei aqui, em formato de pontos, ou então utilizando marcadores de numeração. E aí, na finalização do e-mail, nós fazemos algum pedido, como aguardo o seu retorno, aguardo a sua resposta, ou um agradecimento, né? Muito obrigada, grato, e o seu nome e a sua função. Aí aqui eu coloquei um exemplo, transcrevendo o que nós falamos no slide anterior. Olá, boa noite, como vai? Desejo que esteja bem. E aí você faz a solicitação, ou então passa a informação. Eu informo que que será necessário o envio dos documentos abaixo, aí você lista todos, essa lista vai facilitar a leitura do receptor. Qualquer dúvida ou dificuldade é só entrar em contato pelo telefone tal. E aí vem o pedido. Fico no aguardo, agradeço o pedido, atenciosamente, o seu nome e a sua função. Então percebam que aqui eu utilizei uma formatação diferente para o número de telefone. E aqui os marcadores e a finalização do e-mail, elas têm um formato diferente. Aí tudo bem. Mas assim, no meio do texto não está com aquela diferença de tamanho de texto. Apenas existe diferença para os itens e aqui a finalização. Aí tudo bem ter uma formatação diferente. Uma coisa interessante também a ser realizada na estrutura de um e-mail é você ter uma assinatura com o logo da instituição ou da empresa, se houver. Ou então uma assinatura padrão similar a essa. Com essas dicas, melhoramos a nossa comunicação via e-mail. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, clica em gostei e se inscreve no canal. Até a nossa próxima aula!